Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar pra vocês 5 assuntos para você começar a estudar gramática. E se você já estuda inglês há um tempo e ainda não estudou esses 5 assuntos, para tudo que você tem que estudar eles. Watch and learn. Bom, me pedem muito lá pelo Instagram, até mesmo aqui no YouTube, para eu fazer um vídeo com assuntos assim essenciais da gramática. Assim, o que eu preciso estudar, o que eu preciso saber de gramática. E esse dia chegou. Então já clica em gostei se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal e baixa o meu e-book 10 segredos para falar inglês. É um e-book totalmente gratuito com 10 dicas para você ver se você está dando check ali, se você quer ficar fluente no inglês. Então baixa aqui o primeiro link da descrição. Então vamos falar desse assunto gramática. Já avisando aqui de antemão que só gramática, puramente gramática, não vai te deixar fluente. Você precisa estar estudando o todo. Você precisa tentar criar suas frases, escrever, ouvir muito inglês, tentar entender o que você está ouvindo, falar, montar suas próprias frases em voz alta, conversar, responder perguntas. É um todo. Mas óbvio que nesse todo a gente também tem a parte da gramática e ela é muito importante. Porque se a gente não estudar gramática, como que a gente sabe como é que a gente começa a montar a nossa frase? Como é que a gente estrutura isso? Como sabe se a gente está falando no passado certo? Como é que sabe a preposição? Então eu vou falar aqui de alguns assuntos essenciais para você saber na gramática. Inclusive, esses 5 assuntos aqui eu tirei lá do meu curso Caminho da Fluência, um dos primeiros assuntos que eu ensino lá para os alunos. Tem aula completa, com exercício, com homework, tem tudo, né? Aqui eu vou dar para vocês os temas e vocês pesquisem esse nome exatamente que vocês vão ver aqui na tela no Google, sempre acompanhado da palavra ESL, que é ESL. English as a Second Language. Vão vir exercícios e muito material para estudantes de inglês como uma segunda língua. Então essa é uma dica muito boa, já deixo aqui para você. Thank you. Então o primeiro assunto é o verb to be. Ah não, Cíntia, pelo amor de Deus. Você não vai me falar que eu tenho que estudar verb to be. No, God! Eu estou a minha vida inteira estudando verb to be e eu não aprendo. Deve ser estudado da forma certa. No! Então você estudar o verb to be com as yes and no questions, tá? Yes or no questions, que são aquelas perguntas onde a resposta é sim ou não. Pensa numa pergunta que a resposta é sim ou não. Você não pode responder outra coisa. É sim ou é não. Pensa no português. Ah, você é ciumento? Sim ou não? Ah, mas pode ter um talvez. Tá, mas você consegue responder com sim ou não. É isso. Você é feliz? Ele é bonito? São essas perguntas. Perguntas básicas e perguntas chaves para você ter uma conversa, né? Você consegue perguntar muita coisa e se comunicar muito usando essas perguntas. Então, se você aprender essa estrutura básica, você já consegue montar muitas frases. Então, começa com coisas simples. Are you happy? Você é feliz? Okay, are you happy? Yes, I am. Is she tall? Ela é alta? Então, só de você ficar tentando montar essas frases, aprender, você já vai aprender muito sobre os sujeitos, sobre o verb to be, qual que a gente usa, am, is, are, e vai aprender muito a fazer essa troca de sujeito com verbo, e vai ficar muito automático isso. E também você vai aprender muito adjetivo, porque a gente usa muito adjetivo nessas frases. Ah, ele é ciumento? Ela é feliz? Ele é alto? Então você vai aprender muito sempre pesquisando como fala alto, como fala ciumento. E pode, uma palavrinha só pode pesquisar no tradutor, não tem problema, mas a frase toda você monta sozinho. E aí você pesquisa a palavra pontual que você precisa. Vai aprender muito, vai saber muito já, vai saber muitas frases só com essa dica aí. Great advice. Próximo assunto é você aprender os tempos verbais, mas calma, tá? Não é para aprender todos os tempos verbais de uma vez só antes de aprender outros assuntos importantes. Aqui eu dou um foco no Simple Tense, né? Que é o Simple Present, Simple Past, Simple Future. Pelo menos esses 3 você tem que saber, assim, pra começar, tá? Os outros, eu acho que tem muitos outros assuntos que precisam vir antes de um Present Perfect, que precisam vir antes de um Future Perfect. Mas essencial você saber o Simple Tense e ali de quebra já poderia já botar ali o Progressive Tense, o Continuous Tense, que é o estou fazendo, estou andando, você está comendo, é a ação, né, que está continuamente acontecendo. Mas assim, se você quiser focar em um, vai no Simple Tense. É muito importante saber o presente, o passado e o futuro, o simples. Como que eu falo? Eu vi TV ontem. Cara, se você já aprendeu muito sobre os sujeitos, naquele outro assunto que eu falei, então você já sabe que eu é I. Ver, você sabe que é see, mas aí fazendo esses exercícios, estudando, você vai ver que o see no passado é saw. Então, I saw TV, provavelmente você já sabe como é que é TV.
yesterday. E é outro assunto que eu vou falar aqui também, que é muito importante. Então olha só como as suas frases estão aumentando, o seu repertório já vai aumentando. Então é importante você saber como fala uma frase no presente, no passado e no futuro, tá? Muito importante. Liar! I saw you yesterday. Próximo assunto são as time expressions. O áudio pode ter mudado um pouquinho porque eu tô gravando com o meu celular e tô usando ele aqui pra explicar pra vocês. Então eu vou botar uma tabela, pedir pro editor colocar uma tabela aqui na tela pra vocês terem uma ideia do que são as time expressions. Mas muito importante, antes de colocar aí na tela, não é pra gravar e sair decorando. Meu Deus, eu tenho que gravar. Vai. Nowadays. Nanana. Yesterday. Today. Não, isso aqui não é decoreba. É pra você pegar essa tabela e usar pra construir suas frases. Quando você estiver estudando hoje, estudando amanhã, na sua rotina de estudos, tente montar 5 frases usando pelo menos 5 diferentes time expressions. É assim que a gente vai aprendendo, tá? Não é ficar decorando tudo, não. Mas só pra você entender sobre o presente, passado e futuro. E quando você for montar as suas frases usando o tempo verbal, você já vai conseguir ir inserindo aqui pra você dar uma ideia de em que tempo aquilo aconteceu, né? No mundo, assim, não espaço, né? Mas o tempo, né? Cronologicamente. Foi ontem, foi semana passada, é amanhã, né? Então aqui a gente tem, ó, yesterday, recently, recentemente, ontem. Como é que eu falo em tal ano? Então, in e o ano. Last week, então semana passada. Você já aprende que não é week last, é last week. No futuro, né, a gente tem aqui tomorrow, next week, soon, in an hour, né, em 1 hora. Você vai aprender muita time expression, que é muito boa para você completar aí, para você, que vai fazer parte de muita frase que você vai criar. Recently, about a week ago. O próximo assunto são as WH question words, que são as palavras de que a gente usa para fazer perguntas. Elas podem estar em frases afirmativas também, tá? Mas aqui eu tô focando nas perguntas, que começam com WH. Estão rindo de quê? Que são elas: who, quem, where, onde, what, o que ou qual, which, que é mais pro qual, when, quando, e how, como. O how é o único que sai da regrinha, que ele não começa com WH, mas a gente acaba incluindo ele nesse bolo aí das WH question words. São muito importantes também para você fazer perguntas chaves. Quando isso foi? Como? Aconteceu? O que? Então são palavras que a gente usa muito, a gente repete muito para fazer perguntas. Então se você souber também essas palavrinhas, souber usar corretamente, você já aumenta muito mais o seu repertório. Aqui, gente, eu tô focando em assuntos que, se você aprender um assunto, você já consegue, assim, formar muitas frases, usar, assim, em diferentes situações, entende? E por último, eu tenho os pronouns. Eu não coloquei esses assuntos necessariamente na ordem que você precisa estudar, não necessariamente. Os pronouns, nós temos, e que eu vou deixar também para o editor colocar aqui na tela, tem o subject, pronoun, né? Eu, você, ele, nós, tá? Tá, esse aqui provavelmente você já sabe de qual. Object pronoun, que no português seria mim, você como objeto, ele como objeto. Então, por exemplo, eu vou falar, eu amo você. Beleza, eu amo você. Eu é o sujeito. Você é o objeto. A palavra é igual. Se eu usasse você como sujeito, você como objeto, a palavra é a mesma. Mas no inglês pode ser diferente. E nesse caso, you é igual, mas ela é diferente. Então, ela comprou, blá blá, é um sujeito. Agora, eu falei com ela, é o objeto. A palavra no português é a mesma, mas no inglês é diferente. No inglês é she, e se fosse eu falei com ela, seria her. I talk to her, e não I talk to she. Então é importante aprender isso. I talk to her. Possessive adjective também é importante para você falar de posse, meu, dele, dela, importante. Esse possessive pronouns, eu não acho que é tão importante agora. Talvez seja um pouquinho mais complicado de entender, principalmente sozinho. Então eu excluiria isso aqui pro início. Não quer dizer que não é importante, mas pro início, pros temas básicos, eu não colocaria esse aqui. Colocaria os 3 primeiros aqui, tá? I get it. Esses assuntos são muito importantes. Por quê? Porque com eles você consegue criar muitas frases. E, sinceramente, você consegue se comunicar, assim, o básico, pelo menos você consegue se comunicar. Ah, Cíntia, mas aqui você está falando de assuntos gramaticais. Eu vou precisar também dos substantivos, dos adjetivos. Sim, mas isso a gente vai aprendendo tentando formar frase. Por exemplo, você tem a estrutura. Eu gosto dela. Você já sabe que a gente aprendeu aqui. Como é que gosta? Você vai aprender isso estudando. Gente, é estudar. Isso aqui não vai cair do céu não, tá? É estudando. Como é que você vai aprender o verbo gosto? Gostar. Vai lá, você vai aprender quando estiver fazendo uma aula, quando pegar ali um site que ensina sobre isso. Provavelmente vai ter o verbo gostar, porque ele é básico. Eu gosto dela. I like her.
porque ela, né, é aqui como objeto. Eu gosto dela. I like her. E aí você já formou uma frase básica. Ah, onde você foi ontem? Tudo isso aqui a gente vai aprender nesses assuntos básicos que eu falei. Onde? Where? Onde você foi? Tem o verbo, tem o você, ontem, que é o time expression. Olha só quantas possibilidades nós podemos ter aqui só com esses assuntos. E é claro que as palavras-chave, onde você foi, o verbo ir, você vai lá e pesquisa. Ah, você é ciumenta ou ciumenta, você vai lá e pesquisa. Pesquisa pode ser no Google Tradutor mesmo, mas a estrutura, como começa a frase, para você saber se está falando certo, se você precisa estudar. Então, é claro que você vai ter que entrar em site, fazer exercício, se planejar para conseguir estudar tudo isso aí, tá bom? I study English Lit. Espero que tenha ajudado essa lista aqui com esses 5 tópicos. Se você estudar, pode ter certeza que você vai conseguir formar muitas frases e já não vai ficar perdido naquela sensação de por onde eu começo. Eu quero formar frase, mas por onde eu começo? Acredite, você vai saber por onde começar, pelo menos por onde começar. Então é isso, me conta aqui nos comentários quais outros temas vocês querem de vídeos por aqui, pra eu pensar aí pra trazer pra vocês, tá bom? Então é isso, see you! Não esquece do like, se inscrever no canal. Bye, bye!